ser, a nossa natureza espiritual tem fome, assim como a nossa natureza física. E se nós não a alimentarmos, ela vai beber veneno. Porque de alguma forma, ela vai tentar suprir esses anseios que você carrega e que você sequer se dá conta. Que todo ser humano, o cara pode ser ateu, mas ele tem fome, sede de algumas verdades, e que conforme nós vamos entendendo, o nosso ser vai florescendo. Ou, se isso é preenchido com distorções da verdade, nós vamos adoecendo. E uma dessas, duas dessas que nós falamos e agora vamos falar, é que o Evangelho responde, nos carrega, nos enche de boa nova, nos dando um senso de identidade, uma consciência de identidade, quem nós somos, e um senso de destino, para onde nós estamos indo. São duas questões que talvez você nunca organizou conscientemente, mas isso pulsa dentro de você. Quem eu sou? Para onde eu estou indo? E se isso não estiver sendo renovado continuamente pelas boas novas do que Deus fez em Cristo, que responde, declara e afirma isso para você, seu ser vai buscar resposta em outros lugares. Aí o mercado vai dizer quem você é. Seus traumas familiares vão dizer quem você é. Sua sexualidade vai querer afirmar quem você é ou não é. Seus traumas no seu casamento, a maneira que o seu marido te trata, a cultura, o Instagram, o TikTok, tudo vai querer dizer para nós o tempo todo quem a gente é, o nosso valor é nisso, é assim. E como eu disse, eu quero repetir só isso, o que diferencia, sobretudo, essa consciência da identidade cristã no Evangelho, de todas as outras autoajuda que você já leu, curso que você já fez, às vezes pagou uma fortuna, e está aqui ansioso ainda igual, nada mudou. Por quê? Porque tudo diz a respeito de uma identidade que você conquista. É você fazendo as coisas para ser. Uma identidade conquistada. E no Evangelho a lógica é invertida. E é uma identidade recebida como um dom da graça de Deus. No Evangelho, não é, a gente já sai de antemão sabendo quem a gente é. A gente não faz nada para ser. A gente faz quando a gente entende quem a gente já é. Em Cristo, por causa dele, pela obra dele. No mundo como um todo, as lógicas do mercado, as lógicas da religião, nós fazemos para ser alguém. Paulo começa uma das cartas mais lindas, porque você pode falar, então não importa o que eu faço, lógico que importa. Se você lê toda a carta de Efésios, assim como Romanos, você vai ver que geralmente na parte final de cada carta, no último terço de cada carta, são instruções sobre como a gente deve viver ou deixar de viver. Mas ele começa afirmando, em Cristo vocês são filhos, amados, redimidos, escolhidos, justificados, eleitos, e dando afirmações a nosso respeito, porque a gente sai sabendo que já está feito. No Evangelho não começa no que você tem que fazer, começa com a declaração, já está feito, e feito em seu lugar, e feito em seu favor. Mas não apenas o Evangelho responde quem eu sou, mas ele responde e me produz um senso de destino, para onde eu estou indo, a respeito do meu futuro. E isso é tão importante,
Porque você, entenda ou não, você o tempo todo é movido, mesmo que você não consiga organizar e me responder. Se eu te perguntar, talvez você não saiba me responder, para onde você está indo? O que te move? Quais são as suas expectativas de futuro? Qual é o seu senso de destino? Talvez você não saiba me responder isso conscientemente, mas de alguma forma existe dimensões dentro de você, imagens às vezes distorcidas, que têm te movido em direção a algo, produzindo um fenômeno humano que é chamado ambição, que é um fenômeno muito mal compreendido. Ainda mais, nós estamos em Balneário Camboriú. Se eu pergunto, você é uma pessoa ambiciosa? Dependendo do lugar que você responder, as pessoas vão falar, arrogante, soberba. Porque essa lógica capitalista pegou a gente de um jeito que, se o cara, em alguns lugares você vai ser celebrado por ser muito ambicioso, em alguns lugares você vai ser demonizado, porque você é muito ambicioso. Só que eu quero que você entenda que a ambição não é algo que tem que em si mesma nem ser celebrada, nem demonizada. Porque ela diz respeito a algo dentro do ser humano que nos move, nos motiva. E que o contrário de ambição não é humildade. O contrário de ambição é passividade, preguiça, falta de coragem, complacência. Então, quando alguém fala assim, não, eu não sou ambicioso, ou essa pessoa está em depressão, ou essa pessoa não entendeu nem o que é o conceito. A questão não é se você está ambicionando algo. A questão é o quê. Vou falar de novo. Agora aqui, 2023, a questão não é se você ambiciona algo. Todo ser humano precisa entender que o que ele está ambicionando, mesmo que ele não consiga falar bem, entendeu? Ele nunca entendeu, mas você, Agostinho, que é um dos pais da igreja, lá do século IV, fala que o ser humano é um tubarão existencial, uma flecha indo em direção a algo, mesmo que ele não se dê conta ao que ele está indo, mas nós estamos nos movendo em direção a algo, ambicionando algo, desejando algo, só que às vezes a gente não sabe nem o que e por quê. E o que faz com que a ambição nos faça bem ou nos adoeça, não é a ambição em si, mas o alvo dela, o destino dela. E é aí que muitas vezes, ao invés da realidade te pacificar, te florescer, sua mente ficar lúcida, você começa a lidar com ansiedade, com pânico, com medo, com angústia que nunca acaba, com depressão, porque talvez você sequer se dá conta, mas você não sabe o que você realmente está desejando. Talvez você responda aquelas respostinhas prontas, de o meu é sucesso, é se tornar um empresário, é ter um ministério, que a gente tem, né, a resposta gospel, é ter um ministério lindo, é ter uma família linda. Não, a questão, para a gente entender o que está acontecendo dentro da gente, a gente tem que entender o que realmente eu desejo, quando eu digo desejar tal coisa. O que a minha alma tanto anseia, quando eu digo que quero ter um casamento incrível, uma empresa extraordinária, fama, sucesso. E por que desejando tal coisa eu tenho ficado tão aflito, ansioso? E parece que quanto mais eu oro, mais ansioso eu fico.
Eu mudo de igreja, assisto 30 mensagens no YouTube e ao invés da minha alma se pacificar, eu fico mais aflito. E como que o Evangelho responde a esse anseio? É justamente isso que Paulo vai tratar agora. E ele começa com uma expressão muito linda, lá desde o início do verso 3, ele diz assim, que nós somos abençoados, já fomos, ele começa assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eles usam uma expressão que é muito importante você entender. Ele usa lugares celestiais, ou regiões celestiais, ou lá em Corinto, com a mesma palavra, foi traduzido como terceiro céu. O que é isso? Ele fala que nós fomos abençoados nas regiões celestiais, já fomos. O que é isso? Eu vou ser abençoado lá nas nuvens, lá no negócio longe chamado céu? Não. Regiões celestiais, lugares celestiais, terceiro céu, fala de uma dimensão, a dimensão do Espírito, de Deus, aonde Cristo já está reinando, assentado nesse lugar, que é o que Paulo vai dizer em Efésios 2, ele já está reinando, assentado em lugares celestiais. E não... Para você categorizar assim, vamos dizer, tem o céu aqui que você está vendo, tenho as galáxias, mas os lugares celestiais, os céus, nas Escrituras, não está falando de um lugar longe, está falando de uma dimensão. Quem já assistiu Matrix? Matrix te dá uma noção, não estou falando que é aquilo lá não, uma noção de que existe... Na nossa existência, ela acontece com duas realidades: a dimensão do tempo, da corporalidade física, que você toca, que dói, que você vê, a dimensão visível, e a dimensão do espírito, os lugares celestiais, a dimensão do não tempo, a dimensão que você não vê, mas está aqui. E olha que incrível, o Evangelho não fala que você é alguém que abraçou uma filosofia, uma espiritualidade, uma religião, não. O Evangelho fala de uma nova criação, onde você e eu, Paulo vai dizer em Colossenses 1, que nós fomos, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, nós somos tirados do império das trevas e inseridos, transportados no reino do Filho do seu amor. Nós somos inseridos em Cristo nesses lugares celestiais. Nós já estamos. Jesus fala: aquele que crê em mim não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Você e eu em Cristo não apenas somos perdoados, que é maravilhoso, nossa dívida paga, não, mas nós somos vivificados, regenerados, inseridos em Cristo, nesses lugares celestiais. Nós já estamos, você e eu, nós seres humanos que estamos em Cristo, vivemos entre dois mundos. Nós vivemos nessa tensão de dois mundos. Por um lado, você tem que comer, tomar banho, dói, se angustia, tem que trabalhar, e lida com a presente era, com o mundo, da dimensão da presente era, e o Evangelho não te fala para você evadir, fugir para o deserto, não. Essa criação é boa, divina, mas ela está caída, desfigurada, corrompida, mas ela é de Deus. Mas ela está aquém do que ela foi criada para ser. Por isso nós vemos morte, por isso criança é estuprada, por isso nós vemos o holocausto, por isso nós vemos corrupção,
Porque nós lidamos ainda na presente era, no meio dessa criação que é divina, com a corrupção. Ela está aquém, ela ainda não está plena no que ela foi criada para ser. Mas nós também lidamos e estamos nessas regiões celestiais, onde Deus reina, onde Cristo reina agora. E o que Paulo vai dizer é que nós que já estamos em Cristo, somos abençoados. Isso é uma definição do nosso ser. Isso faz parte de quem você é. Filho, regenerado, perdoado, totalmente aceito, amado, ungido. E o desafio é que você lida com as duas coisas, e às vezes as realidades e narrativas do mundo presente vão dizer exatamente o contrário sobre a sua existência. E se você não tiver encharcado da consciência do Evangelho, quando você vê, você se esquece quem você é e para onde você está indo.